Readapt Contabilidade, ela é uma empresa contábil, tá? E ela está hoje situada, tem a sede física dela na cidade de Birigui, tá? Interior do estado de São Paulo. Que fica perto de Araçatuba, Que né? fica para isso, 10 quilômetros de Araçatuba. Birigui é conhecida como a capital nacional do calçado infantil. Então, assim, é uma cidade que tem, por característica já de ter muitas empresas, muitas indústrias, enfim. Né? Então, assim, ali a gente lida com muitas indústrias também ali, né, na Readapt, né? E a Readapt, o que acontece? Ela já vai completar esse ano 30 anos de mercado, né? E ela tem toda uma história, né? Uma história porque ela foi fundada pelo meu pai, né, em 93, né? E ela nasceu com o nome de Escritório São Manuel. São Manuel. E por quê? Né? Manuel era o nome do meu avô, do pai dele. Né? Então foi uma homenagem que ele acabou fazendo. E qual é o nome ali. do seu pai? Meu pai chama Gilberto. Tá. Né? Seu Manuel, seu Gilberto e o Paulo. Isso. E aí, assim, meu avô levou o nome do escritório, mas ele não participava, né? E em 93, bom, meu pai, ele era contador da Prefeitura de Birigui e da Câmara Municipal de Birigui. Então, assim, a contabilidade que ele conhecia era uma contabilidade pública. Né? Que é bem diferente. Que é bem diferente da privada. Né? Então, ele, naquele momento, empreendeu e se arriscou, né, a abrir um escritório de contabilidade ali, né, e tal. E eu, com 13 anos, eu comecei ali a ajudar ele. Né? Então, o que acontece? Imagina, né, o cenário de um escritório em 93, tinha a Olivetti de um tamanho, de outro tamanho, que são as máquinas de escrever. Né? Tinha uma Olivetti lá que era a maior de todas. É, né? só para a audiência poder entender, uma Olivetti é uma Exatamente. máquina de datilografia. É uma máquina de escrever. Isso. Exatamente. Para quem está escutando a gente, antes existia um computador que vinha com uma impressora junto, na verdade, Isso que mesmo. você teclava e já saía já na hora, né? Olha, a definição da Olivetti veio de um sobrinho meu, que um dia eu levei lá no escritório e falou assim: tio, isso daqui é um computador primitivo? Falei, isso, é bem isso. É isso aí. Né? Uma máquina de escrever. E assim, até hoje não existe mais a RAIS, né? Que é a Relação Anual de Informações Sociais, aí, que é uma obrigação acessória da área do departamento pessoal. Mas antigamente a gente tinha uma máquina de escrever só para bater o formulário dela. Nossa. De tão grande que era o formulário. Né? Então, assim, esse era o cenário em 93, eu com 13 anos, meu pai começando, né? E aí, o que acontece, né? O escritório ali naquele período estava bem no seu início, né? E ele veio a se aposentar em 2003, que foi exatamente quando eu me formei e tirei o CRC para poder tocar a empresa. E quando ele se aposentou, eu peguei a empresa para tocar. Naquela época era eu, ele e um tio aposentado que era um office boy ali. Aos 13 anos, quando eu comecei com ele, eu passei por tudo. Fui office boy, né? Fiz departamento pessoal, departamento fiscal, contabilidade, legalização, abertura, É a melhor tudo. escola, né? Poder Sim. sentar em todas as cadeiras. É o que ele sempre falava. Falou, olha, você vai para a faculdade, é legal, você vai aprender bastante coisa lá, mas a faculdade de verdade é aqui, é a prática. Entendeu? É aqui que você vai aprender realmente o que é, o que não é e tal. Na faculdade você vai entender um pouco do que você está fazendo aqui. Isso, exatamente. E ele sempre me incentivou muito ali e tal. E aí, quando eu peguei o escritório ali, eu tive que fazer algumas já mudanças ali. Por quê? Porque o meu tio já estava meio cansado, já tive que fazer a primeira movimentação dolorosa de ter de... Né, colocar uma outra pessoa no lugar dele e tal, para que ele... Ou seja, demitiu o seu tio. Demiti o meu tio ali, né, expliquei direitinho e tal, né, ele já estava até correndo riscos de andar para lá e para cá e tal. E você tinha quantos anos na época? Eu estava com 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. Isso. E aí, o que acontece? Eu contratei um office boy e contratei uma pessoa para me ajudar no departamento pessoal, porque naquela época eu fazia tudo. Fazia a parte fiscal, DP, contábil, fazia tudo. Mas isso, tudo. O seu pai era o dono do escritório. Meu pai era o dono ali. E você estava ali auxiliando. como sucessor ali. Isso. Meu pai, naquela época, hoje eu entendo o papel que ele fazia, comercial. Ele era o comercial do escritório naquela época. Né? Aliás, eu só fui entender isso depois que eu entrei na Ubelive também. Então, assim, ficou um pouco mais claro.
né, toda a trajetória. E aí o que acontece? Em 2005, né, Mas peraí, desculpa. Você entrou quando na consultoria, na universidade? Quando que foi? eu entrei agora em janeiro, já vai fazer Em 6 janeiro, meses. 6 meses. 6 meses. Você tem 43, é isso? 43, isso mesmo. Quer dizer, você levou 42 anos e meio para entender que o papel do seu pai era comercial. Exatamente. Ou seja, como que, de fato, mesmo tendo crescido dentro de uma empresa, o vocabulário empresarial é muito distante, mesmo assim. Principalmente de profissionais liberais. Exatamente. Porque talvez o seu pai entendesse que ele era comercial, mas ele não se via como um empresário. Ele se via como um contador. Exatamente. E aí não tinha vocabulário empresarial, né? Tinha vocabulário de contador, que era vocabulário técnico. E assim, hoje essa questão de marketing para a área contábil mudou muito. Mas antigamente o conselho, o próprio conselho, para você ter uma noção, até o cartão de visita, ele tinha regras. Porque senão transparecia que era uma propaganda e não podia. Uhum. Então, quer dizer, hoje eu entendo que era um comercial, mas ele não podia nem ser o comercial também, porque tinha todo um contexto ali, né? Mas assim, o escritório, todo esse período, né, trabalhou assim, o marketing dele sempre foi o boca a boca. Boca a boca, né? Um indicava para o outro, você pegava uma empresa, fazia um bom serviço, aquele indicava para o outro, que indicou para o outro e tal. E quando eu peguei o escritório, ele passou assim, na época tinha 12 empresas, né? 12 empresas, isso. Na época, que época? Nessa época de 2001, 2003 aí, né? Uns 10 anos depois de ser fundado. Isso. 12 empresas como clientes. Como clientes. Empresas grandes ou pequenas? Pequenas. Era um escritório bem pequeno, então. Bem pequeno. Ó, eu estava lembrando, nessa época, o faturamento do escritório, quando eu peguei, ele pagava a minha faculdade e mais praticamente nada. O escritório, o que sobrava ali era muito pouco, então praticamente ele assim, circulava só para pagar a minha faculdade naquela época. Praticamente ponto de equilíbrio, né? Não sobrava dinheiro no fim do mês. Praticamente. Eu estava me recordando antes de vir para cá, o faturamento naquela época era, se eu não me engano, R$570 por mês. Né? O faturamento. É R$570 em 2003, talvez representasse R$3.000 hoje, né? Mas era muito pouco. Era. Olha que em interessante. 2003, quanto que será que era o salário mínimo naquela época? Quanto que era o dólar, né? Naquela época também. Então... Mas olha só que interessante. Você falou uma coisa aqui muito importante. O escritório pagava a sua faculdade. Eu escutei uma história uma vez que me impactou muito, que na verdade foi o Roberto Chiniachi que contou essa história para mim, e eu até hoje lembro dela. Que ele foi numa pousada, né, com a família dele, e chegou na pousada para pagar no final da estada, né, que eles estavam indo embora já, e o dono da pousada agradeceu muito ele. Tipo, meio que acima do normal, assim, muito obrigado por vocês terem vindo, cara, foi uma honra receber vocês, né? E aí ele achou que tá meio over, assim, ele perguntou, tudo bem, legal, mas, nossa, você tá realmente muito grato, por que essa gratidão toda? E aí esse cara falou, porque vocês estão ajudando a pagar a faculdade da minha filha. Legal. Ou seja, empresas familiares, que aquela empresa é não só o sustento da família, como também a esperança para o filho. Isso é muito forte. Por isso que a gente ama empresas pequenas e familiares e que aquela empresa ali é a família que faz aquela empresa funcionar, porque é exatamente isso. Essa empresa vai dar um futuro melhor para o nosso filho, vai pagar a faculdade dele. Isso, para a gente, é assim, cara, é a nossa missão. Ajudar essa família a pagar a faculdade do filho e muito mais, através dessa pequena empresa. Então, esse é um ponto importante que eu queria destacar, porque essa é a história de 90% dos donos de pequenos negócios, né? A empresa paga a faculdade do filho, a comida e tal, e não sobra muito, e vamos lutar para fazer esse negócio pelo menos ficar de pé. Não é nem crescer, não, é ficar de pé. É só se manter para que a gente consiga continuar pagando a faculdade do filho. É isso aí, muito bom isso. E assim, era na casa dos meus pais, aí o que acontece? Eu comecei a perceber que o ambiente estava começando a ficar um pouco inadequado para poder receber cliente e tal. Ah, era na casa dos seus pais, no escritório? Sim, na frente ali, né? Então chegava a hora do almoço, tinha um cheirinho de comida, então aquela coisa
Então, eu falei, opa, acho que está na hora da gente ir para um aluguelzinho e começar a alçar voos. Mas Em com 2000 R$ 570 por mês, Pois pagar é. um aluguel fica difícil. Acabei de olhar aqui, só para ter uma referência, né? O salário mínimo em 2003 era de R$ 240. Era 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Exatamente. É como se hoje fosse R$ 3.000. 3.000 É isso aí. reais. Permanecemos ali até 2005. E aí o que acontece? Depois que eu contratei o office boy e o rapaz do DP, eu tive um primeiro aprendizado. Contratar pessoas fazem as empresas crescerem. Né? Você delegar, né? Faz a empresa crescer. Porque assim, eu só contratei porque eu já não aguentava mais trabalhar de madrugada, eu já não conseguia mais conciliar tudo. Uhum. E as empresas estavam chegando. E você tinha 21, 22 anos. 22 anos. E aí a coisa ganhou um volume, daqui a pouco eu contratei um fiscal, né? E ficou pequeno o local, e aí começou a ficar inadequado, e aí nós fomos para um local, né, de aluguel, e ali continuou crescendo. Aí a hora que eu contratei mais um lá, ou mais dois, que eu já tinha que colocar até para quase trabalhar na cozinha, não tinha mais lugar para trabalhar naquele imóvel, aí nós fomos para um outro local. Né? Isso daí nós fomos para esse outro local em 2006. Nós ficamos 2013, mais ou menos. E nessa época, eu tomei uma decisão que eu achava que São Manuel, meu avô, ele mora, a gratidão por ele no meu coração é eternizada. Né? Mas eu achava naquela época que eu tinha que mudar o nome do escritório para ficar um pouco mais profissional. Né? E aí eu mudei para Essencial naquela época. Talvez tenha gente que ia no Seu Manuel para tentar salvar a empresa, porque para rezar para o santo São Manuel, né? Pois é. Só São Manuel vai salvar a minha empresa. Exato. Então, aí o que acontece? Mudou o nome da empresa e na época o pessoal falou, mas isso não é legal porque você vai perder cliente. Não perdi um cliente. Pelo contrário, a empresa continuou crescendo, né? Permaneceu Essencial, né? Até 2021. E aí o que acontece? A história que todos nós sabemos. A pandemia chegou, né? Eu ainda, a empresa nossa era uma empresa analógica ainda, né? Ou seja, papel, né? Ainda estava nesse contexto. E a pandemia nos forçou a ir para o digital, né? E o que acontece? Em 2019, coincidiu até, em 2019, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a fazer lucro real para algumas empresas. Em 2018, eu fiz uma especialização em finanças pela GV. E por que eu fiz? Eu fiz porque ao longo dos 13 anos até aquele momento, eu não aguentava ver tanta empresa abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. E o que acontece? Qual a maior causa? Falta de organização financeira. A maior causa. A maior causa. Falta de estrutura financeira, não sabe fazer um fluxo de caixa, não tem um mínimo de Mistura organização. PF com PJ. Aquele roteiro todo. O dinheiro do milho com o dinheiro da pipoca, né? Isso, exatamente. Perfeito. Né? E aí eu falei, poxa, né? Eu até fiz, nós mudamos de novo de local, fomos para o local maior, porque naquele momento, quando era Essencial, nós tínhamos 7 funcionários, e agora atualmente nós estamos com 12 funcionários, a gente cuida lá de praticamente 200 empresas, então assim, a gente já tem ali um patamar ali de uma empresa que já cresceu um pouco mais, né? E só que ao longo dessa caminhada sempre crescemos, né? Sempre foi crescendo, né? Só que de uma forma muito intuitiva também, enfim. E aí a We Believe até entra, depois a gente comenta aqui, organizando muitas coisas, né? Que às vezes até fazia de forma intuitiva, mas ficou muito mais claro depois. Sem um processo, sem clareza do objetivo, né? Isso, ficou muito mais claro. Né? Você é excelente na parte de finanças,
tem a didática perfeita de explicar, o Conrado desenha, então não tem como não entender. Eu até desenho, né? O Conrado desenha. Enfim, né? Mas ótimo, é show. E aí eu fiz uma salinha, eu cheguei a fazer uma sala, um auditório, porque eu tinha um projeto, depois que eu fiz a pós ali na GV, de levar os financeiros lá para dentro das empresas que a gente cuidava e dar treinamento para eles organizarem o financeiro. O mínimo, para né? morrer menos, entendeu? Para morrer menos. Mas aí chegou a pandemia, e aí toda essa movimentação ainda seria muito analógica, e aí tivemos que rever todo esse contexto, tivemos que ir para o digital, né? Então vamos lá. Até 2021 vocês se chamavam Essencial. Isso. E vocês tinham quantas empresas no teu portfólio? No Essencial, nós tínhamos em torno de 90 empresas. 90 empresas, 90. Então, 90. quer dizer, você saiu de 12 empresas em 2003 Isso. para 90 empresas em 2021. Então, a gente está falando aí de quase 20 anos em que vocês saíram de 12 para 90. É isso. É isso. E agora você me falou que você estava com 200 empresas. 200 empresas. Então, quer dizer, de 2021 para cá, até 2020, em 2 anos, você fez 110 empresas a mais. Um aumento significativo. O que você não tinha feito em 20 anos. Perfeito. Nada, mais, na verdade, né? Por aí. Você fez em 20 anos isso e aí daqui para cá, nos últimos, você fez esse tanto. E aí o que acontece? A Readapt, ela chegou, né? E aí nós começamos, pela primeira vez, a investir em marketing. Contratamos... Mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Aham. Quando que você se tornou de fato, o gestor do escritório? 2001. 2001, tá 2001. bom. 2001. E aí, provavelmente, você fez aquilo que o seu pai fazia. Sim. Que era, cara, Sim. tá funcionando, vamos crescendo devagarinho, vamos... Aí você virou comercial ou tinha alguém que era comercial? Eu era o comercial. Você assumiu o papel do seu Gilberto. Exatamente. Foi lá Mas e começou em a ser o 2001, comercial. super jovem, né? Que Super idade? jovem. 20 anos. Isso, super jovem. 20 E ali anos. seu pai já saiu do negócio, não? Permaneceu ali, mas te mentorando. Ele saiu, mas ele às vezes aparecia, mas já Você não tinha era mais. o dono. Você era o... Exatamente. Na Legal. época até, eu me lembro que existiam algumas barreiras. Quando você chegava na empresa, o pessoal olhava assim e falou, mas você que é o contador? Eu achava que era um velhinho e tal. Mas você é muito novo. Eu falei, pois é, eu comecei cedo na faculdade, me formei desde os 13, não comecei tão cedo assim, né? Mas era algo assim que eles comentavam, eu escutava muito naquela época lá. Você já tem cara de novo com 43, com 20... Você devia ter cara de bebê. A pessoa olhava e falava, como assim? Né?